busca, procurem, mãos à mostra. Abram e esvaziem. Você sente alguma compaixão, tristeza, dor ou arrependimento pelo que fez? É verdade, Mike, não. À sua esquerda. Foi quase uma semana depois que ele morreu que começaram a descobrir sobre ele. Espalhem-se. Em julho de 2025, as autoridades da Geórgia e os militares dos Estados Unidos estão cumprindo um mandado de prisão em aberto contra Rainer Joyner, de 23 anos. Joyner era soldada do exército em Fort Benning, Geórgia. No verão de 2025, Joyner e seu colega de quarto, David DeGroot, de 22 anos, desertaram de suas obrigações militares e fugiram cerca de 2.250 quilômetros para o oeste, até a propriedade da família de Joyner, no condado de Taos, Novo México. Mas antes, os soldados que estavam ausentes sem autorização dirigiram para o norte, até a Virgínia, para buscar seu amigo e ex-companheiro, Matthew McLaughlin. Dos três homens, Joyner e DeGroot têm um vínculo mais próximo. Nós dois nos conhecemos há muito tempo no exército. Nossos pais morreram e isso nos aproximou. Ele não tem irmãos. Então ele me considera como se eu fosse o irmão mais novo dele. Ao contrário de seus companheiros, McLaughlin foi dispensado com honra do exército, mas depois do serviço, ele lutou contra o vício em drogas. Ele achou que sair de sua cidade natal para recomeçar no oeste com seus amigos poderia ser o empurrão que precisava para ficar limpo. Ele basicamente disse que é um novo começo, cara. Estou cansado da Virgínia e da minha família. Mas o novo começo de Matthew McLaughlin pode nunca se concretizar, porque no final de julho ele desaparece. A família e os amigos de McLaughlin em casa sabiam que ele tinha saído do Novo México e ido para o Colorado por um curto período de tempo em julho para resolver algo com o Departamento de Veteranos. Porém, ao voltar ao Novo México, eles deixaram de ter notícias dele. Em 31 de julho, a família registra boletim de ocorrência por desaparecimento dele. A mãe de McLaughlin aluga um carro e dirige da Virgínia até o Novo México na esperança de encontrar o filho, mas não tem sucesso. Ela diz à polícia que McLaughlin estaria com seus ex-colegas militares, Rainer Joyner e David DeGroot. Agora que os desertores militares estão envolvidos em um caso de pessoa desaparecida, os policiais estão ainda mais motivados a encontrá-los. Quando uma busca na propriedade da família Joyner em Três Piedras, no dia 17 de agosto, não encontra sinais de Matthew McLaughlin ou dos homens com quem ele foi visto pela última vez, a polícia do condado de Talas e as Forças Armadas dos Estados Unidos decidem agir por conta própria. Escritório do xerife, mandado de busca, abra! Escritório do xerife, abra a porta, temos mandado de busca. Abra um vazio. Posto morte à esquerda. Está apertado, está apertado, está apertado. Posto da morte à direita. Vou seguir em frente. Byers e Kevin limpem aquele lado esquerdo. Limpo. Secundários, verifiquem tudo. Dentro da casa, as detetives encontram uma bolsa de lona do exército e uma caixa preta com carregadores de AR e munição. Qual estrada? Esquerda ou direita? Seus olhos, você tem certeza? A arma está desligada, a arma está desligada.
As detetives se preparam para a possibilidade de Raynor Joyner e David DeGroot estarem armados. You run that play. Texas. Eles saem devagar do veículo, mãos erguidas, indo em direção aos atiradores de elite militares e às autoridades policiais do condado de Taos. Com um mandado por deserção militar que é um crime, ambos os homens são algemados. Ao anoitecer, a polícia se prepara para levar Joyner e DeGroot de volta à delegacia para interrogatórios. Eles querem saber principalmente onde está Matthew McLaughlin e por que não estava no caminhão com eles. Este papel. Usando essas canetas, Joe, quando você quiser, eu quero que você me escreva uma declaração pessoal, uma declaração sua, descrevendo tudo envolvendo esse incidente do começo ao fim até agora. Ou para isso agora, o mais detalhado que você conseguir. As detetives ficam chocadas com as verdades horríveis que Joyner rabisca na página. Começando em 25 de julho, por volta das 18h às 7 da noite, eu, Jordan Raynor, confrontei Matt no caminho mais à direita que leva à casa a cerca de 600 metros de distância. Confrontei Matt e pedi que explicasse por que espalhava boatos sobre mim. E trazendo desconhecidos com drogas para casa. Ele, Matt, disse que eu não ia lá com frequência suficiente. Então, basicamente, era o lugar dele. Em um estado mental sombrio, atirei nele com o fuzil Springfield St. Air que eu estava carregando depois de atirar nele. Arrastei o corpo dele até uma árvore a 40 metros de distância, no lado esquerdo da estrada. Como os investigadores já começavam a suspeitar, Matthew McLaughlin não está desaparecido. Ele foi assassinado por 2 homens que fingiam ser seus amigos. A única dúvida dos investigadores agora é por quê. Ele disse que era mais porque ele estava sendo desrespeitoso. Ele estava sendo desrespeitoso, nada além de um viciado qualquer. Voltando aos velhos hábitos. Disse que sentiu como se estivesse apenas tirando o lixo ao se livrar de um rato. Como eu disse, ele estava espalhando boatos. Ele estava trazendo drogas, ele estava trazendo estranhos. Ei. Eu o confrontei. Eu fiquei irritado e decidi. Nunca te dei chance de errar de novo, por isso atirei nele. Depois de ouvi-lo, vou dizer na minha declaração que pratiquei como se agarrasse um corpo a uma árvore. No dia seguinte, trabalhamos. Tudo estava normal. Isso funcionou. Com um braço de árvore, peguei um balde, alguns baldes. Eu só usei um. E pessoas científicas que geralmente usam o machado de rachar também compraram alguns sacos de lixo de 33 galões. Enquanto Joyner comprava suprimentos para eliminar as evidências, o corpo de McLaughlin se decompunha no calor de 29 graus Celsius. David DeGroot conta aos detetives. É verdade que Raynor Joyner atirou em Matthew McLaughlin e se livrou do corpo dele, mas ele não atirou nele em um acesso de raiva. De acordo com DeGroot, Joyner havia premeditado o assassinato de McLaughlin por semanas. Do começo ao fim. Eu preciso de todos os detalhes possíveis que você tem em relação à situação. Então eu diria que pelo que Joyner estava pensando, isso foi planejado antecipadamente, porque eu contaria para ele sobre isso. Matt ainda tinha um vício em drogas, e ele ainda falava, espalhava boatos, tudo isso, o que meio que irritava Joyner. Então, em várias ocasiões, meio que falei para ele, ei, não mata ele, só expulsa ele da propriedade ou algo assim, ou faz ele voltar a conversar de novo. Chegou ao ponto em que, eventualmente, ele disse que ia concordar com o plano de matar Matt.
Eu nunca planejei realmente matar ele, no sentido de que não foi premeditado. Quando fui até lá, estava dando a ele uma última chance de consertar as coisas. Mateus estava lá no Colorado lidando com o departamento de assuntos de veteranos, resolvendo todas essas coisas para ele mesmo, indo ao supermercado, pegando mantimentos. Eu fui caminhar com ele enquanto subíamos a estrada com o carrinho carregando todas as compras. Quando chegamos a um cruzamento, um tiro foi disparado. Matt levou um tiro no pulmão direito do fuzil de Joyner, especificamente seu AR-15 Matt, sem saber o que estava acontecendo. Ele disse, levei um tiro e começou a entrar em pânico. Então Joyner aparece vindo da esquina com a arma. Ele encosta na cara dele e atira na mandíbula, o que faz os olhos dele incharem, e ele começa a se engasgar com o próprio sangue enquanto cai no chão. E então ele fica em cima dele e dá um tiro de execução, acertando bem na têmpora. Descreva para mim com o máximo de detalhes possíveis. O que fez você tomar a decisão de matar Matthew? Honestamente, não foi uma decisão difícil para mim. Eu já tinha dado a ele, sabe, o que eu considerava vários avisos antes. Ok, o que você quer dizer com... avisos? Eu já tinha ido lá antes, como já falei para vocês, e disse que já tinha ido lá antes. Nunca foi violento quando ele agia como se estivesse tudo bem. Ah, eu tinha ido... Eu não sei. Isso foi um pouco menos de um mês antes de tudo isso acontecer. Então Matt ficava constantemente falando muita besteira, dizendo coisas como ele não sabe como é aqui fora. Aqui, a gente está aqui há 4 meses. 4 meses, ele não vem aqui há 7 anos. Ele não aparece mais por aqui. Essa não é a casa dele. Você não precisa ouvir o que ele diz. Eu também tentei ligar para ele antes, mais ou menos uma semana antes de tudo isso acontecer. A gente se encontrou no Walmart. Ele não tem reunião. Falei, ei, ainda estamos errando um pouco. Ele respondeu, eu só... Ele falou, tá tudo bem, cara, tá tudo bem. Eu só... Sabe, a gente tá estressado. Eu disse, ok, eu entendo. Eu entendo, a gente tá estressado, mas... Não tem como voltar a ser como antes de surtar. Não. Antes de tudo isso. Ei, animai. E eu era só parte disso. Eu posso aguentar isso. Eu não me arrependo do que fiz, sabe? No fim das contas, não me arrependo. Não era mais o mesmo cara com quem comecei, como já disse. Mas Degro insiste que o assassinato de Matthew McLaughlin foi planejado e que Joyner falou sobre isso por semanas e até sugeriu diferentes maneiras de pegar McLaughlin de surpresa. Eu diria que 25 de julho é a data da execução. Beleza, tranquilo. Mas isso foi mais um comentário vago sobre um plano prévio da minha parte. Minha única pergunta para você é que eu quero que você me explique o plano do qual você está falando. Um plano para matar Matt que Joyner fez. Tudo bem. Então, a ideia dele inicialmente era subir pela estrada que a gente ia ter e tentar acertar Matt com um rifle calibre .308 dele à distância. E então o plano dele mudou quando Matt disse que ia ser deixado na outra estrada. Então, a ideia de Joyner era pegar minha bereta para ter uma arma curta. Então ele pegou o AR dele e ficou esperando nos arbustos. Pra gente se aproximar, me falou para ficar de um lado da estrada e fazer bastante barulho quando eu estivesse perto. Então quando ele vê o Matt se aproximando pelo lado, apesar da escuridão, ele não precisa se preocupar com quem é. Quando isso foi discutido anteriormente, como foi discutido? Isso foi discutido pessoalmente porque ele apareceu um pouco antes, quando o Mateus não estava lá. Ele só tentou falar sobre isso porque achou que os ossos seriam resolvidos de qualquer jeito, não importava o que acontecesse.
Em ambas as versões da história, a atitude fria e impiedosa de Joyner em relação ao assassinato do amigo permanece a mesma. Quando eles voltaram para a terra, voltaram para aquele lugar, cortaram a cabeça e as mãos dele colocaram em sacos e colocaram tudo num balde da Harbor Freight. Desceram a montanha de carro na quarta-feira seguinte, que acho que foi por volta do dia 30 ou 31. Tarde da noite de quarta-feira. Encontraram os animais já lá dentro, começaram a agilizar o processo, cortaram a parte inferior das pernas e antebraços dele, colocaram em sacos, deixaram de lado e ensacaram o torso dele. Disse que levou tudo de volta, foi para outro local de merda que ficava mais acima, cerca de 10 a 12 quilômetros acima da estrada. Os membros e o tronco de McLaughlin foram separados em sacos e descartados na beira de uma rodovia. Os investigadores encontraram a cabeça de Matthew McLaughlin em outro saco. A decapitação foi feita com uma ferramenta chamada Axe Hand, uma marreta com uma lâmina de machado na ponta, que compramos na loja especificamente para esse propósito. A partir daí, praticamente tudo o que foi dito está correto, mas você sabe, alguns dias depois, comprei baldes e as ferramentas para poder esquartejá-los. E por quê? Por que você decidiu esquartejá-lo? Fazia mais sentido me livrar dele assim. Você não pode realmente enterrar nada lá fora porque é aquela porcaria de solo vulcânico, então não dá para enterrar nada. Então esquartejá-lo fazia mais sentido. Por que tentava se livrar do corpo dele? Porque eu o matei? Para Joyner, desmembrar o corpo de Matthew McLaughlin depois de matá-lo era o próximo passo óbvio. Menos óbvio para os investigadores é por que DeGroat o ajudou com isso. Ele me disse de antemão, ele falou, você vai me ajudar com isso. Você vai me ajudar com isso. Você não vai contar pra ninguém ou eu vou te matar. Porque aí eu saberia demais. Ele atira em alguém só por falar. Então se eu virasse uma ponta solta de alguma forma e descobrisse que eu estava falando sobre isso, tenho quase certeza de que eu também levaria um tiro. Teria o mesmo destino que Pat. O que te deixa com tanto medo? De Joyner. É porque eu sei que ele é capaz de fazer isso. Se ele diz isso, é porque consegue fazer. Você deu algumas instruções específicas para David. Pode me descrever essas instruções? Quero dizer, eu fiz ele segurar o saco. Para quê? Para injetar. Só por precaução, caso algum inchaço corporal ou algo assim tivesse tornado o corpo volátil por natureza. Beleza. Ele queria que eu segurasse os sacos para jogar partes do corpo e garantir meu DNA neles. E como você sabe disso? Porque foi o que ele me disse. Ele perguntou, vai comigo ou vai ter o mesmo destino do Pat? Como ele fez, vai me ajudar com esse corpo, goste ou não. Antes de sentarem juntos, Rainer Joyner levou os detetives a 2 locais ao longo da rodovia 64, onde ele descartou os restos mortais de Matthew McLaughlin. Mas quando a polícia chegou lá, parecia que algumas partes do corpo de McLaughlin estavam faltando. Você começou a desmembrar o Matt antes ou depois de eu ligar para vocês perguntando onde ele estava? Foi antes da primeira ligação inicial para registrar o desaparecimento. Ele já estava sem cabeça nem mãos nesse ponto. Ok, quanto tempo vocês levaram para desmembrar o corpo? Ele descartou o último pedaço na semana passada, que era o torso e um osso da perna. Mas não tinha carne nele, era só costelas, coluna e quadris. Você pode me falar sobre os sacos, irmão? E quantos sacos ou baldes tem lá fora? Sim, como disse, não me identifico com vocês nisso. Deveria ter ao menos
O primeiro local de vocês deveria ter sido só um balde. E então a próxima parada deveria ter sido... Pensem nisso por um segundo. Deveriam ter sido 3 sacolas. A próxima, 3 sacolas. Sim, eram para ser 3 sacolas. Só elogiei vocês por isso. Não sei o que houve com as outras sacolas. Foi lá que as encontrei. E eu realmente aprecio o fato de você ter nos levado aos 2 locais e de ter sido honesto conosco sobre os corpos. Qual foi a gota d'água? O que fez você tomar a decisão de tipo, vou matar meu amigo? Eu vou armar para ele e vou matá-lo. O que fez você escolher esse caminho? No final de tudo? Nada do que eu disse antes foi muita coisa. Eu não aguento esse tipo de coisa, porra. É tipo, eu disse pra mim mesmo que não vou aguentar esse tipo de coisa de novo. Eu dou chance atrás de chance pra ele, porra. Sabe? E é como se toda vez ele basicamente cuspisse na minha cara sobre isso. Agora que a história do assassinato a sangue frio de Matthew McLaughlin foi contada, os investigadores têm a chance de perguntar ao seu assassino a questão que está na mente deles desde o início. Ele sente algum remorso? Como você se sente por terem servido juntos tanto tempo nas Forças Armadas? Você foi buscá-lo. Você o trouxe até aqui e o matou a sangue frio, montando uma armadilha com alguém em quem você confiava. Você forçou alguém de quem você gosta a armar para outra pessoa de quem você também gosta, para poder assassiná-lo, e então você esquartejou o corpo dele, para se livrar dele. Você sente alguma compaixão, tristeza, dor ou arrependimento pelo que fez? Sinceramente, como disse, eu não era mais o mesmo de quando comecei. Rainer Joyner, de 23 anos, foi acusado de homicídio em primeiro grau, agressão agravada com arma letal, lesão corporal agravada e agressão com intenção de cometer um crime violento, conspiração para cometer assassinato e manipulação de provas. Por sua participação no crime, David DeGrow, 22, também responde por homicídio em primeiro grau, conspiração para assassinato e manipulação de provas. Em setembro de 2024, um juiz determina que os homens fiquem na cadeia do condado de Taos, enquanto aguardam julgamento pelo assassinato e desmembramento do veterano do exército Matthew McLaughlin. A família de Matthew McLaughlin criou uma campanha no GoFundMe para ajudar a cobrir os custos restantes da busca por ele durante o verão. O link está na descrição do Law and Crime. Eu sou Kristen Thorne.